fazemos a introdução do livro de 1 Reis, nós vamos encontrar muito o que nos edifica nesse momento. Eu gostaria de fazer uma rápida leitura, não de todos os versículos, né? São 50 versículos e o tempo não permite. Mas lendo só alguns versículos para nós já entrarmos com a abertura e logo depois de fazermos essa exposição, né, ao fim da exposição haverá o espaço para que os irmãos que queiram falar, seja através do chat, seja através de forma oral, falando mesmo, né, possam fazê-lo nos minutos restantes, destinados a comentários e dúvidas que alguns possam ter. Vamos lá, então. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, e seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. O livro de 1 Reis e de 2 Reis transcorrem no período de mais ou menos 4 séculos, né? Provavelmente definindo esse período de duração da dinastia, né, que durou aí 490 anos, mais ou menos. Então, nesse período, houve o reino de 39 reis, sendo 19 do reino do norte e 20 do reino do sul. E esse período também, ele foi marcado pela impossibilidade da unidade, da qual falamos naquela introdução, a impossibilidade da unidade entre o povo de Deus quando a palavra é posta de lado. Esta situação, esta realidade, ela se tornou um fato pela história e na história dos reis de Israel, né? Essa infidelidade para com a palavra, ela foi algo frequente, algo comum na história dos reis de Israel. E por que não dizer até mesmo do próprio rei Davi, que viera se arrepender, né, e abriu seu coração para ser tratado, mas ele também, em algum momento, participou desta condição infiel. Desses reis de Israel, a totalidade deles, a maioria deles estiveram enquadrados nisso, nesta condição de infidelidade, né? Excetuando-se 5 reis que foram mais fiéis, mas a maioria foi enquadrada, foi definida por esse dizer: porém o seu coração não foi reto perante o Senhor. Serviu ao Senhor, mas não com inteireza de coração, mas não com todo o seu coração. E sempre que esse termo é utilizado, a
tradução que se faz disso é que os ídolos ocupavam algum espaço, né? Mas nós precisamos compreender que Davi, na sua velhice, ele vai na condição de alguém que teve seus erros, teve seus pecados, falhou, errou e foi tratado, e foi devidamente tratado. Então, Davi, ele, no final da sua vida, ele reúne em Deus forças para que o povo de Deus pudesse continuar unido nesse fundamento único, que é a sua palavra. E nós podemos colocar isso tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, quando ele vai falar para Salomão sobre esta palavra. Ele vai usar termos ali no capítulo 2, para chamar a atenção de Salomão sobre a importância inquestionável desse fundamento, quando ele diz, olha, Salomão, a atenção necessária para com esse nosso único fundamento, né? Eu estou aqui parafraseando, mas deixa eu ler o texto ipsilíteris, quando ele coloca exatamente essa preocupação sobre a palavra. Ele diz no versículo 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Aí ele vai dizer, guarda os preceitos. Né? Depois ele vai dizer, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, para guardar os seus estatutos. Veja bem, preceitos, estatutos, e depois ele vai dizer, mandamentos, né? Os teus preceitos, estatutos, seus mandamentos e os teus juízos, os teus testemunhos. Aí ele coloca a definição disso que ele chama de preceitos, mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Ele vai definir isso como a lei de Moisés. Estão escritos na lei de Moisés. Constam desta lei. Então, ele coloca para Salomão, seu filho, a possibilidade única de manutenção desta unidade do povo de Deus, que é fundamentado nesta palavra, que é fundamentados nesses princípios, nesses valores eternos, imutáveis. Né? Vale dizer que o mundo, pela sua história, ele tem fundamentos e valores que são relativos. O que era pecado ontem não é mais pecado hoje. O que era errado ontem não é mais errado hoje. O que era condenável e crime ontem não é mais condenável nem crime hoje. Mas a preocupação de Davi é que a nação de Israel permanecesse unida e se unida nesses valores, indestrutível. As famílias de Israel, a nação, o povo de Israel, indestrutível por causa do comprometimento com esses valores, né? E logo no primeiro capítulo, nós vamos ver um atentado que tem como alvo, ou como motivação, o poder como um fim em si. Esse foi sempre um problema bem humano, né? Se você quiser definir a tragédia humana, desenrolada nas várias manifestações do pecado, você vai se deparar com o desejo humano pelo poder. O homem, ele quer o poder. Por quê? Ele caiu, ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso dessa gestão na qual Deus lhe confiou o poder para ele administrar aquilo que sempre foi de Deus e nunca foi do homem, né? Mas através do pecado ele foi banido. Então vem o diabo, né? E passa a exercer essa parceria com o homem, porque o diabo prometeu desde de antes da queda o poder para o homem. O homem creu, né? E ao invés dele ter o poder, ele foi expulso. Então, de lá para cá, o ser humano, ele sempre vem desejando o poder que, sobretudo, pertence a Deus, mas que foi dado a ele como outorga, né? Esse poder que envolve tudo, envolve nossa vida, né? Envolve os atributos corpóreos, envolve nossas habilidades mentais, psicológicas, etc., né? Na condição de gestores. Nosso corpo, nossa vida, nada mais é do que
uma outorga, uma licença, né, para cumprirmos um propósito que na eternidade Deus já tinha predeterminado para todo gênero humano, e depois da queda para todo ser humano que se abrir para a sua salvação, né? Então, nós vemos aqui, nesse primeiro momento, que esse Davi frágil, que depende até de uma companhia, de uma jovem para assisti-lo, devido à sua debilidade física, corpórea, esse Davi que não tem mais condições de sair para a guerra, esse Davi que sabe que está chegando ao final da sua existência física. No entanto, esses valores, esses princípios que o trataram, que esculpiram nele o caráter de Deus, de Cristo, vamos colocar assim, numa perspectiva mais neopentecostal, testamentária, né? Então, esse Davi, no entanto, ele está fortalecido por esses valores, por esses princípios, né? E fortalecido por esses princípios, ele vai cumprir algo que todo crente precisa ter consciência, é da sua existência geracional. Davi não queria morrer com aquele corpo, ele não queria morrer com o fim da vida terrena, ele tinha consciência de ser um ser geracional. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Todo servo de Deus ao longo da história, ele foi nutrido com essa perspectiva de que a sua existência, ela seria contada, vamos dizer assim, num cômputo eterno, né? A sua existência tinha que ver com a eternidade, pela graça dada por Deus, né? A possibilidade de participação na eternidade. Então, Davi, ele queria essa participação de forma eterna. E aí ele tinha consciência de que ele continuaria através de seus descendentes. E ele continuaria através de seus descendentes, sobretudo porque Davi é elemento central na genealogia de Cristo. Então, ele tinha consciência de que dele adviria o Messias, o Salvador do mundo. Disso, ele dá provas quando no capítulo 23 do livro de 2 Samuel, que terminamos a semana passada, ele coloca claramente, ele fala claramente, dizendo, e é dele descrita essas palavras, né? As últimas palavras de Davi, diz Davi, o filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas, né? O ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, o Espírito do Senhor se pronunciou através de mim, está na minha boca, né? O Deus de Jacó diz, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Então ele prorrompe falando desta consciência messiânica que dizia respeito à participação dele, né? E aqui ele vai exercer com mão firme, embora o corpo fragilizado, mas ele reúne suas forças com muita determinação para que o projeto de poder ambicioso dos homens, em especial aqui de Adonias, não atropele o propósito de Deus, né? E eu gostaria, quando comentamos sobre esta ação firme de Davi, né? E esta ação firme de Davi, ela vai ser desencadeada pela ação firme de outras pessoas também, que é o profeta Natã, né? A Batseba, a esposa de Davi, e também vai ter a participação de outras pessoas como Joiada, que era o comandante da guarda pessoal de Davi, vai ter a participação de Abiatar. Esses homens todos tiveram um papel valoroso naquele momento de crise da transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Veja, estamos falando de crise aguda sobre uma nação, sobre uma geração. Esta crise, ela não era aguda
por alguns fatores econômicos, sociais, políticos, quaisquer. Mas ela era aguda e profunda, porque o que se desenhava ali era a ameaça ao propósito de Deus, ao propósito eterno de Deus. Então, nesse sentido, a crise, ela implicava a todo o povo de Deus. Além de implicar, ela convocava o povo de Deus a um posicionamento. E é nesse sentido que você passa a entender, pela forma como eu estou me expressando aqui, o quanto a palavra de Deus é atual para todas as épocas. Se pararmos para entender, Deuteronômio capítulo 32, por exemplo, diz claramente que antes que o Senhor definisse as fronteiras das nações, Deus tinha escolhido Israel como seu povo. Ali, o que nós temos é o fato de que esta nação foi escolhida para ser a nação oráculo dos valores eternos e que passaria para as demais nações esses valores. Não é? Então, o papel importante que Israel exerceu vai nos ensinar a respeito do propósito de Deus para com os povos ao longo da história. E os que nos acompanham nas nossas exposições sabem que é muito normal eu falar da forma como Deus agiu através de Israel para que a verdade fosse comunicada, para que os valores eternos fossem comunicados às nações. Nós falamos do como Deus usou nações como a Inglaterra para que esses valores fossem comunicados. Né? Passou a época da Inglaterra, nós falamos da forma como Deus usou os Estados Unidos, como nenhuma nação Deus usou os Estados Unidos para que os valores eternos fossem comunicados. Né? Nós gostamos também de enfatizar a forma como Deus usou os irmãos na Reforma Protestante como um divisor de água para que esses valores fossem resgatados e dessem sua continuidade sendo comunicados, né? Diga-se de passagem, não fosse o trabalho desses homens que Deus usou no período da Reforma, jazeríamos no obscurantismo até hoje. Isso porque a Bíblia, na sua liberdade de tradução, foi reduzida a um pingo, né? E durante um período de quase 600 anos, mais meio milênio, o mundo foi vetado, né? O mundo foi sabotado do direito de conhecer a Bíblia com a sua tradução em outros idiomas, fato interrompido só através do surgimento da imprensa de tipos móveis por Gutenberg, em Mainz, né? E, sobretudo, com a ação enérgica desses homens que peitaram toda essa situação para que os valores fossem transmitidos, né? Então, nós vemos de toda uma história na qual Deus levantou pessoas para se posicionar para que o propósito de Deus, comunicando sua palavra, não fosse interrompido, para que as gerações não fossem privadas disso. Por isso que eu acho importante citar esses nomes, nesse momento crítico da história de Israel, os nomes como o de Natã, mesmo de Batseba, uma mulher que pecou terrivelmente com Davi, mas foi tratada, restaurada, né? Aí vem o papel de Joiada, o papel do valoroso profeta Natã, que Natã articula todo um contragolpe ali, né? Natã, ele sai na frente como homem de Deus. Natã, olhando aquele cenário político, nacional, né? Aquela questão toda, ele não diz para si, não, isso aí é coisa dos homens, eu sou profeta de Deus para pregar a palavra, para ensinar, né, para me manifestar quando a palavra é contrariada, ou para me manifestar consolando o povo quando a palavra é obedecida. Eu nada tenho a ver com esse cenário que aí se desenha, não. Natã, ele entende que ele não tem o direito de se calar numa hora tão difícil. Eu pergunto para os irmãos, o Brasil, como nação que tem o maior potencial evangelístico do mundo, entenda isso, depois você pesquisa, tá? Depois você analisa mais o que eu estou te falando. Porque, naturalmente, quando você termina de ministrar, as pessoas interessadas, verdadeiramente comprometidas, vão pesquisar. Muitos vão para a internet. Então, depois você pesquisa. Não tem nenhuma nação no mundo com maior potencial evangelístico do que a nossa nação, né? Vários fatores. Um desses fatores porque os americanos, que foram a nação que deram a maior contribuição evangelística da história, hoje eles estão fragilizados. Fragilizados porque os valores foram postos de lado,
né? Fragilizados porque as muitas guerras colocaram o americano muito vulnerável. O missionário americano hoje tem muita dificuldade, né? Enfim, se você parar para analisar, o brasileiro, ele entra e sai bem em qualquer cultura. Ele fala bem com os extremos, com o judeu e com o árabe, com o russo e com o americano, né? E nós somos um povo que, apesar das mazelas, apesar dos falsos pastores, apesar das heresias, nós não podemos dizer que o Brasil não cresceu teologicamente. Isso aconteceu. Nós temos um acervo, nós temos uma conjuntura teológica que não é possível se constatar nas outras nações. Isso tudo torna o Brasil um país promissor mais do que ninguém nessa perspectiva missionária, a possibilidade de evangelizar os outros povos. E quando nós falamos de crise que se abateu sobre Israel, no governo findando de Davi, 2.900 anos atrás, mais ou menos, né? Então, nós encontramos algo que nos chama a atenção, porque ali estavam ameaçados os valores eternos, a potencialidade daquela nação para abençoar o mundo estava sob ameaça, com a ambição do poder, agora por Adonias, em outros momentos por outras pessoas, como foi Absalão, né? Lá na frente você teria outras ameaças por parte de vários, tendo o propósito de buscar o poder como um fim em si. Vai assim, então, aqui, ó. Estamos tendo uma interferência, os irmãos podem verificar aí algum microfone aberto. Obrigado. Então, nós temos aqui um link, uma situação que linka, né, esse contexto de Primeira Reis com o século XXI, com o Brasil atualmente, com o que estamos enfrentando, né? Porque o que estava acontecendo ali intimou os homens de Deus a levantarem alto as suas vozes para que Israel não fosse excluído de cumprir o propósito de Deus como nação. Eu te pergunto, Deus tem um propósito para a nação brasileira como nação? Se você disser sim, esse propósito pode ser cumprido sem que os homens de Deus atualmente se posicionem contra a ambição de poder que está multiplicando os mortos pela Covid. Isso porque se sabe que as pessoas estão sendo mortas pela desinformação. Não é para usar os medicamentos baratos na fase preventiva e na fase, são dois termos, né? O tratamento preventivo e o tratamento precoce. Então, os medicamentos que podem ser utilizados para conter a Covid, diminuindo sensivelmente o número de mortos e de doentes, não é para ser utilizados, porque eles são baratos, não dão dinheiro, né? Mas é para o povo esperar até a morte as vacinas. E tudo isso gera uma comoção social, pânico, incertezas, desespero, não é? Gera crise, fecha-se tudo, fecha-se comércio, né? Constatado cientificamente que os lockdowns eles são infrutíferos, além de não sararem, além de não protegerem as pessoas, promovem doenças como depressão, ansiedade e outras doenças mesmo, porque a imunidade cai, né? Então as pessoas ficam vulneráveis, não só para o coronavírus, mas para outras doenças, né? Então, contra a ciência, veja bem, contra a ciência, a própria direção da OMS colocou a inutilidade do lockdown, né? O Conselho Regional de Medicina de Brasília, semana retrasada, colocou da mesma maneira, né? Enfim, contra a ciência, aprisiona-se uma nação, né? Ensaia-se uma ditadura implacável com pessoas sendo proibidas de produzir, passando fome em casa, né? E essa instabilidade toda, essa crise que é gerada, lá no fundo, ela acaba comprometendo os valores. Ela acaba comprometendo os valores em nome de um jogo de poder. Simplesmente um jogo de poder. Semear o desespero, o pânico, em nome de um jogo de poder, né? Em nome do poder como um fim em si. Então, o que é que você tem nessa hora? Você tem a necessidade que os Natãs se levantem, né?
para o Brasil não ser riscado do propósito de Deus para com essa nação, para não ser sabotado o propósito de Deus para com essa nação. Você acha que o diabo está tranquilo, sabendo do potencial missiológico da nossa nação, da nossa capacidade para esse tempo que se aproxima do fim? Né? Então, o inimigo tem interesse nesse jogo de poder. Eu falei do link entre Adonias, né? Seu projeto de poder, que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, hoje, no mundo, né? O diabo querendo sabotar a participação da nossa nação num contexto maior, que é missões e evangelismo. Né? Acreditamos ou não que Deus tem um propósito para com essa nação? Acreditamos, então, que Deus tornou o Brasil o país mais rico do mundo, vamos assim colocar. Nós somos o país com vários fatores. Somos o país com o maior rebanho bovino do mundo, as mais ricas jazidas de minério, cassiterita, petróleo, tudo estão aqui. Né? Temos o mais rico potencial hídrico do mundo, como o Amazonas. Temos a mais rica fauna, flora do mundo. Tudo que você possa imaginar de melhor está aqui. Na eternidade, Deus planejou isso para nada. Ou você acredita que esses são recursos que na eternidade Deus aqui colocou para cumprirmos um propósito maior? E agora vamos entregar tudo isso nas mãos dos amantes do poder. E como igreja do Senhor, nós vamos tomar uma atitude. Né? Diferente de Natã, de Jeoiada, de Batseba, né? Enfim, diferente desses homens valorosos, nós vamos tomar uma atitude que está sendo tomada por muitos segmentos evangélicos. Sabe qual que é? Da omissão. Né? Estão mandando o povo cumprir protocolos sem prova científica, para o povo se tornar cada vez mais alienado, mais subjugado por essa situação. Então, nessa omissão, o que acontece? Os calvinistas dizem, não, Jesus vai voltar. Aliás, perdão. Eles dizem, não, tudo está determinado. Né? Então, não tem nada para fazer. Esse é o colchão de comodismo dos calvinistas, dos auto-intitulados reformados. Mas o lado, lamentavelmente existe isso, né? O lado pentecostal não é menos errado. Quando tem, numa visão equivocada da parúzia, do arrebatamento, né? O seu direito a ser omisso. Jesus vai voltar mesmo. Né? Você vai falar do que está acontecendo, você vai para a internet, como eu vou para a internet, eu tento ajudar como homem de Deus, esclarecendo a mentira que está tomando conta do nosso país. Né? E as pessoas dizem, não, eu só quero que Jesus volte mesmo. Quer dizer, eu não quero compromisso, eu não vou exercer papel nenhum, né? Eu não chamo a mim mesmo a responsabilidade, eu não vou ser como os homens de Deus, igual a Natã, Joiada, Batseba e os servos de Deus ao longo da história. Eu não vou ser como eles, protagonistas, não, dos acontecimentos. Eu vou ser retrato de parede. Eu quero que Jesus volte, eu não quero saber de nada, não. Irmãos, me perdoe, essa visão ela é indecente. Essa visão é indigna da postura dos servos de Deus ao longo da história. Essa visão não é para nós. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para nos posicionar. Nós fomos chamados para fazer a história, escrever a história de acordo com o propósito eterno de Deus. Né? Então, o que nós temos aqui no capítulo 1, esta atitude enérgica de Davi, aconselhado por essas pessoas, ele é fortalecido por essas pessoas, não por ele. A questão não é o governante, a questão não é o rei, até porque ele entendia que ele era um mero dirigente do povo de Deus, e rei mesmo era o Senhor. A questão não era a pessoa de Davi, era o que ele representava. A questão não é a pessoa do governante, não é a pessoa do presidente, é o que ele possa representar num contexto crítico como aquele que eles estavam vivendo e num contexto como o que estamos vivendo. Será que você, como homem espiritual, pode me entender? Ou será que o engano tomou conta da sua mente a tal ponto de que seus olhos estejam fechados? Será que você pode compreender o contexto que o Brasil está vivendo? E que nós não estamos tratando aqui de política que defenda A, B, C, D, não. Não é quanto a pessoas,
é quanto ao que nós, como povo de Deus, representamos nessa hora e quanto ao que pessoas, como, por exemplo, o presidente da República, possa representar num momento como esse. É o nosso posicionamento como cristãos, que não pode ser o posicionamento da direita, da esquerda, da centro, da ultra. Muitas vezes todos reunidos em prol de um objetivo funesto, depravado, ambicioso, poder como um fim, em prejuízo de valores eternos, em prejuízo do que crerão nossas crianças. O que o inimigo sempre quis fazer ao longo da história, quando ele procurou usurpar o poder que pertence a Deus, estamos falando do poder, da tentativa de usurpação do poder por parte de Adonias, né? Então, o que o inimigo sempre tentou fazer foi introduzir a mentira como fundamento, para que aquela geração e as próximas gerações tivessem a mentira como base. Você imagina a vitória da mentira sobre o nosso país, a vitória do engano. Qual será o futuro para as nossas crianças, para os nossos jovens? Como será o amanhã, como cantou na introdução da nossa escola dominical? Qual será o futuro da nossa nação? Se nós, como servos de Deus, nos calarmos, ainda que sob pretexto fatalista, né, determinista, como é o caso dos auto-intitulados reformados, ou sob pretexto de uma visão equivocada do arrebatamento, Jesus vai voltar mesmo. As consequências, eu vou dizer que seriam trágicas. E aí não teria que ver com, não, a vontade de Deus tem que se cumprir, está escrito, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Omissão não tem nada a ver com vontade de Deus. Covardia, falta de posicionamento do povo de Deus em tempos de crise, né? E aí eu gostaria de lembrar acontecimento aí por volta de 1980, não estou bem lembrado da data, mas foi quando esses acontecimentos foram múltiplos, né? Caiu o muro de Berlim, caiu a União Soviética, se despedaçou, né? E, ao mesmo tempo, o último bastião comunista lá do leste europeu, que era a Romênia, de Nicolae Ceausescu, né? Teve algo muito interessante, que foi a participação da igreja. Lideranças cristãs confrontaram aquele ditador sanguinário, né? E gritando por liberdade, por liberdade. Pessoas foram mortas, mas a igreja se posicionou naquele momento, que culminou na morte do Nicolae Ceausescu e de sua esposa Helena, por uma corte marcial, que entendeu que a crise não tinha mais como ser contornada se ele permanecesse ali naquela ambição de poder, né? Então, ali, a igreja se posicionou para que aquela barbárie cessasse, né? E pela história você vai ver isso. O papel dos crentes, não dá tempo aqui para você entrar em detalhes, né? Mas você vai perceber como no caso aqui de 1 Reis, capítulo 1, o papel dos salvos na história foi um papel não agressivo, não de desrespeito às autoridades, não violento, mas um papel incisivo, um papel participativo, né? Aqui no Brasil, o que está acontecendo é que querem o poder a qualquer custo. Querem o poder a qualquer custo. Querem o povo desesperado, né? Esses mesmos que ensinaram a nossa nação durante quase 14 anos, ensinaram a nossa nação que pedofilia é normal, que homossexualismo é normal, que promiscuidade em todo sentido é normal. Esses mesmos estão juntos nesse momento, entende? Para destruir o nosso país, colocar tudo abaixo, colocar as instituições tudo abaixo, para que o projeto de poder deles dê certo. Aliás, eles estão aí, já têm capturado as instituições, lamentavelmente, né? Como pastor aqui, tenho que falar da ambição de poder dos 11 togados que estão aí. Infelizmente, eles deixaram bem claro que o projeto deles é um projeto de poder, né? Como um fim em si, juntamente com muitos parlamentares, Senado, Câmara Federal, né? Essa instituição OAB, da mesma forma comprometida, né? O Ministério Público, em grande escala comprometido, não se protesta contra os crimes que estão acontecendo contra a nossa nação, todos eles unidos para destituir o governo, né, federal
e levar avante seu projeto de poder diabólico, perverso, né? Porque seus interesses têm sido feridos. Eu peço perdão aos irmãos que possam estar me entendendo mal, né? Veja, eu não estou pedindo perdão por nada do que eu estou falando. Eu estou pedindo perdão porque você possa estar me entendendo mal, né? Não estou pedindo perdão pela verdade que estou colocando aqui, né? E, ao mesmo tempo que eu te peço perdão, se você estiver me entendendo mal, eu te peço para que você se empenhe em compreender o que está sendo posto aqui. Para você sair de um entendimento equivocado que estamos falando para o entendimento verdadeiro. Porque eu, como pastor, se eu me calar numa hora como essa, eu jogo a Bíblia fora e não vou pregar mais nunca, não vou falar de Jesus mais nunca. Se numa hora que intima a mim, como pastor, como essa, nessa hora tão crítica, eu julgo a hora mais crítica da história da nossa nação. Se eu, como crente, como pastor, não denunciar os crimes daqueles que, interessados no poder, querem relegar as nossas crianças à condição de pedintes de comunistas, mendigos de comunistas, se eu me calar numa hora dessa, no tocante àqueles que amam o poder e querem destruir o propósito de Deus para a minha nação, para a minha pátria, se eu me calar no Twitter, se eu me calar no Face, se eu me calar nos vídeos que publico, se eu me calar aqui nesse Zoom, se eu me calar onde estiver, então eu estarei renunciando à minha fé em Jesus. Esta hora, ela intima a verdadeira igreja a se posicionar. Esta hora convoca os cristãos a se manifestarem contra o que estão fazendo e tentando consumar contra a nossa nação, sobretudo riscando ela do propósito de Deus. O que está aí é sobretudo espiritual, para privar o Brasil de abençoar outras nações com missões e evangelismo, para nos tornar numa terra, num estado pária, sem lei, sem nada, num estado anômico, numa terra de trevas palpáveis. É o que querem fazer com a nossa nação. É isso. Né? Então, você veja que eu não estou saindo do contexto. Né? Há aqui uma situação que tinha por objetivo impor um projeto de poder que não era o projeto de poder de Deus para Israel. Adonias representava isso. Né? Embora ele demonstre depois que o plano dele foi frustrado pelo poder de Deus através desses homens, né? Porque foi frustrado, né? E ele tem medo, pede misericórdia, pega das pontas do altar, mas aquele arrependimento era falso e lá na frente ele ia morrer mesmo. Né? Salomão perdoou ele naquele momento, mas na frente iria ser demonstrado que ele não tinha se arrependido coisa nenhuma. Ele acabaria pagando com a vida juntamente com os que participaram naquela conspiração, como, por exemplo, Joabe. Né? Então, irmãos, é o propósito de Deus, entendendo que lemos aqui em 1 Reis, capítulo 1, e no contexto bíblico em geral, é o propósito de Deus que o povo de Deus se levante para que o projeto diabólico para o seu tempo seja frustrado, para que o projeto diabólico para a sua nação seja frustrado. Eu não estou colocando com isso aqui que temos que amar esse mundo. Não, Jesus vai voltar. Esse mundo vai ser destruído. Mas antes disso, a igreja verdadeira, não alienada, sempre cumpriu um papel e entendeu que tinha que cumprir esse papel. Não é? E é o que temos que fazer. Antes de Jesus voltar, nós temos um papel a cumprir. Davi entendeu que ele tinha um papel a cumprir. Joiada, Natã, Batseba, não é? Aqueles homens entenderam isso, que tinha um papel a cumprir. E esse deve ser o nosso caso. Nós temos que ser instrumentos de Deus para frustrar os projetos de Deus, os projetos de Satanás contra a nossa família, os projetos de Satanás contra a nossa nação, irmãos. Nós temos que levantar nessa hora para que os projetos do inimigo sejam frustrados. E antes da participação dos irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, e depois dessa oração breve você vai falar, se quiser falar, tirar dúvidas, né, pelo chat oralmente. Eu gostaria de repetir com você um pedido, que está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31, quando Davi diz: ó Senhor, transtorna em loucura os conselhos de Aitofel. A palavra Aitofel, aquele sábio para a perversidade, ela é traduzida como irmão da loucura.
carisma, o afeto, a sabedoria emprestados ou a serviço da loucura. Ore comigo nesse momento. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós imploramos, transtorna, Senhor, em loucura os desígnios do espírito de Aitofel no Senado brasileiro, na Câmara Federal, nas prefeituras, onde as pessoas estão sendo humilhadas, até pastores estão sendo humilhados por prefeitos, por governadores, por autoridades que estão a serviço do mal. Transtorna, Senhor, em loucura os conselhos dos Aitoféis no STF, onde aqueles 11 togados têm se prestado à impiedade. Ali naquela casa, Senhor, a igreja que está reunida aqui nesse momento, ora, transtorna em loucura os conselhos dos Aitoféis. Senhor, no contexto da medicina, aonde os planos são urdidos para as pessoas não terem medicamento acessível, barato, a tempo de escaparem da morte, ó Deus amado. Ali, Senhor, naquele contexto da medicina e da mídia a serviço do mal, nós te imploramos, Senhor, transtorna em loucura os desígnios da maldade, da perversidade, transtorna em loucura, Senhor. Em todos os segmentos do poder e da vida do brasileiro, transtorna em loucura os desígnios da perversidade em toda a terra, em todo o Brasil, de Brasília ao Washington, da Praça dos Três Poderes ao Capitólio, à Casa Branca e à Suprema Corte Federal Americana. Em todo o mundo, a igreja implora, nesse momento, transtorna, Senhor, em loucura os conselhos dos Aitoféis, o projeto de poder dos perversos, Senhor, frustra, confunde, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que quer impedir os teus propósitos na vida, no dia a dia das nações, e em especial da nação brasileira. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem participar com perguntas, pode começar pelos comentários do chat aí, podem alternar, se manifestando, falando também nesse espaço destinado a isso. Eu vou ler alguns comentários e perguntas que tem aqui no chat. Aqui no capítulo 1, vemos a repetição do comportamento de Absalão em Adonias. Adonias se auto-intitula rei por observar a fragilidade de Davi? Tem um pensamento muito feliz que diz o seguinte: quando você tem o poder como um fim em si, você desconhece princípios verdadeiros. Essa pergunta é muito feliz, né? Porque tudo vale quando você tem um projeto de poder como fim em si. Ele estava assim, explorando a condição débil do seu pai. Ele estava assim, explorando a doença. É atual para os nossos dias. A doença está sendo explorada por causa de um projeto de poder. O coronavírus está sendo explorado por causa de um projeto de poder. Então, a história se repete. Aí tem uma outra pergunta. Davi, por conta de seus pecados, perdeu sua autoridade como pai e esposo. Isso teve um reflexo na criação de seus filhos e até mesmo no seu leito de morte. Uma vez perdida a autoridade espiritual, não é possível recuperá-la mais? Não procede assim. O próprio fato de que Davi, que pecou, que errou, mas se deixou tratar devidamente por Deus, mesmo fragilizado, ele exerceu autoridade e, como ministramos, livrou a nação de uma catástrofe. Né? Então, o que gostamos de repetir: não vamos pecar, premeditar o pecado, não vamos pensar, se eu pecar, Deus perdoa. Isso é uma tragédia, né? Isso não compensa. Mas se acontecer do pecado existir, se acontecer a prática do pecado, temos que entender que, por maior grave que foi o meu pecado, se houver arrependimento, e arrependimento não existe quando a pessoa brinca com Deus, peca, perdão, isso não tem clima para arrependimento aí. Mas quando há arrependimento verdadeiro,
maior é o alcance da graça do que o meu pecado. Vemos mais uma vez o compromisso de Davi em cumprir a palavra, honrou a sua promessa com Jonatas e foi bondoso com Mefibosete por amor a Jonatas, e novamente com Batseba, em que jurou que seu filho Salomão reinaria. 1 Reis 1, 6, seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. A ausência da correção dos filhos um dia terá consequências. Adonias, ele representa exatamente uma geração sem princípios, sem valores. Essa é a verdade, né? Que também se aplica aos nossos dias. Muitas vezes, quando os pais, a família, vê a manchete de um filho envolvido com crime, com estelionato, com assalto, com barbáries, muitas vezes a família que vê aquilo estupefato, a família patrocinou aquilo. A família patrocinou aquilo não corrigindo, não disciplinando, não confrontando, enquadrado aí nesse versículo 6. Muitas vezes o Adonias, ele é o saldo de uma prática familiar que não tem compromisso verdadeiro com os princípios absolutos. Vemos que a atitude de Adonias foi reprovada pelo profeta Natã. Ele se levantou e não permitiu que Adonias reinasse, pois conhecia o propósito e promessa de Deus ao seu povo. Que possamos nos levantar diante da injustiça e da rebelião contra o povo e a palavra de Deus. Deus nos livre de sermos omissos em tempos de crises. Um outro comentário. O verdadeiro lugar do profeta é visto aqui em Reis. O plano de Deus para o governo de Israel possuía 3 ofícios: um rei para governar, um sacerdote para aproximar-se de Deus e um profeta para falar ao povo em nome de Deus. Natã exerceu sua função de reprovar e de guiar o rei. Um último comentário. Muitos anos atrás, o Senhor havia falado do que iria acontecer se a igreja não se posicionasse. E mesmo assim, muitos da igreja elegeram a esquerda, trazendo prejuízos para a nossa nação. Precisamos mesmo nos posicionar. Nós temos que entender claramente a igreja no seu papel, na sua responsabilidade. E há um ditado que diz que quando o gato some, os ratos desaparecem. Né? E eu sempre sou perseguido por alguns pronunciamentos, como o de Martin Luther King, pastor americano assassinado, que ele dizia exatamente isso. O que me assombra não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O texto aqui fala para a igreja hoje, fala para a igreja. Você vê que Natã, quando ele percebeu aquela situação, ele age. Ele levanta a cabeça e ele age. E o que nós temos que exigir de nós mesmos como cristãos é um posicionamento, ainda que a gente está preso. E daí se for preso? Se for pelo evangelho, se for pela boa causa, se for pela verdade, se for pela justiça, não pode ser preso como ladrão, não pode ser preso como assassino, não pode ser preso como criminoso em qualquer sentido, mas se for pela palavra de Deus, e daí se for preso? Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, custe o que custar, nos custe o que custar. Então, Natã, ele chama a si a responsabilidade. Realmente, a gente percebe em Natã a grandeza de um homem de Deus. Aqui se deve à existência de um salvo, porque ele poderia ter assistido aquela situação de camarote. Ele poderia ter ficado em casa, dizendo, não, eu tô cansado desse comentário aí, eu não quero saber nada disso não, enfim, né, eu quero ficar no meu canto aqui cuidando da minha vida, Jesus vai voltar mesmo, né, ou está tudo determinado, não, chega, deixa só os inimigos de Deus falando o tempo inteiro. É o que está acontecendo. Em muitos segmentos cristãos, é isso, deixa só os inimigos de Deus falando, e nós não vamos querer saber disso, porque isso perturba e se estressa. Não, Natã, ele chama-se a responsabilidade com todo o seu desgaste, com todo o seu estresse, com todas as dificuldades que aquela situação
ela trazia em si, ele chama isso para si, ele se posiciona. É você, como pai, como mãe, como membro, como pastor, como crente. Esse é o crente nos dias atuais. Mais comentários? Alguém gostaria de falar? Temos só esses comentários mesmo. Muito bem. Já quase terminando, quero agradecer a participação de todos que estão conosco, né? Eu estou vendo aqui no número de participantes, o nosso professor, que está aí também assistindo. Somos gratos pela sua vida, viu, amado professor? Está em condições de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, professor Jacó? Tá ok? Acredito que ainda não. Está convalescendo ainda o nosso professor. Vamos continuar orando por ele, para que Deus possa continuar prosperando sua vida e a dos demais irmãos que ainda estão em tratamento, né? E espero que Deus tenha falado ao seu coração nesse momento. Cuide-se, use todos os cuidados devidos para que você possa se prevenir nessa pandemia. Na medida do possível, se preserve, evite contatos, né, que possam culminar em contágio, né? Mundialmente, em países desenvolvidos, está sendo recomendado, veja bem, para que os inimigos do Evangelho não venham usar as minhas palavras. Mundialmente, em países desenvolvidos, por autoridades, como, por exemplo, o Ministério Público Federal do Estado de Goiás, a semana retrasada, com uma junta de médicos, falou da importância do êxito da ivermectina como tratamento preventivo para o Covid e da azitromicina, hidroxicloroquina, os zincos com vitamina D 10.000 como tratamento precoce para essa doença, né? Vale ressaltar que as fontes informam que o tratamento precoce, que é quando você tem sintomas, é válido até o 3º e 4º dia. Se você deixar passar uma semana, 2, etc., esses medicamentos vão fazer pouco efeito, né? Então, é muito importante o uso desses medicamentos de forma precoce. Começou a ter algum sintoma, não espere ter febre, mas essas fontes não têm efeito colateral, né? A ivermectina é o uso preventivo para tentar não pegar, ou se pegar o vírus, não ter um efeito fatal, né? Então, estou cumprindo o meu papel aqui como servo de Deus de informar os irmãos da necessidade de se tratarem, se prevenirem nesse momento difícil, mas com tudo que estamos colocando, exerça também o seu papel de ser uma voz que conforte, que console, que fale a verdade nesse tempo em que as trevas, usando o vírus, querem fazer com que o nosso país seja podado do projeto de Deus. Vamos orar nesse momento e agradecer pelos momentos que aqui passamos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti muito agradecidos, porque nós temos a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés em tempos de trevas. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra como farol no meio desse oceano revolto que traduz a situação do nosso país, a situação da nossa geração em toda a terra. Te louvamos pela certeza dada a Davi, dada a Salomão, de que, se fundamentados nos valores eternos, nós prosperaremos em toda e qualquer circunstância. E a Tua vontade acontecerá nas nossas vidas, nos levando à participação que o Senhor, na eternidade, destinou ao nosso país, destinou a nossas vidas, antes que venha o fim. Nos fortaleça, fortaleça o Teu povo, levanta-nos como o Senhor levantou Natã, Joiada, Batseba, Davi, levanta-nos nessa hora, levanta a igreja com uma palavra poderosa, com uma palavra que salve esta nação do abismo que se aproxima. Levanta com poder nossas crianças, nossos jovens, nossos velhos nesta hora, Senhor amado, para que a nossa nação cumpra o Teu propósito de alcançar a humanidade com a evangelização antes que venha o fim, meu Deus. Te pedimos para que Tua destra de misericórdia e graça se manifeste neste momento na forma da cura
Em nome do Senhor Jesus, seja curado nesse momento de toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, seja levantado do leito. Em nome do Senhor Jesus, sejam as pessoas que estão incubadas, alcançadas por um milagre da parte de Deus e ali restauradas. Em nome do Senhor Jesus, sejam as pessoas que estão nas UTIs de igual modo restauradas. Em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus se manifeste na forma da cura desta enfermidade e de outras enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, como igreja constituída, nós liberamos a palavra de Deus como cessamento desta pandemia e de todo o mal que aflige esta nação, que aflige esta geração na tentativa de frustrar os planos de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos uma palavra que culmine na cessação desta praga, desta enfermidade, e que seja restabelecida plenamente a vontade de Deus, o propósito de Deus para o seu povo no Brasil e em toda a terra. Cumpra-se em nome do Senhor Jesus. E desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém. Muito obrigado.